Graça e paz para todos os eleitos de Deus, para todos os abençoados em Cristo Jesus. Esse que vos fala é o seu irmão Fabiano Santana. Eu quero dizer para os irmãos que eu não sou pastor, eu não sou apóstolo, eu não sou bispo, eu não sou presbítero, eu sou um simples filho de Deus. Deixa eu só fazer uma pequena... Deixa eu resolver um pequeno problema técnico aqui no celular. Então, glória a Deus. Bendito eternamente é o nome do Cristo ressuscitado. Glória a Deus. Então, eleitos abençoados, eu vou fazer mais uma live para o nosso elevo espiritual, para a nossa edificação espiritual e para nós aprendermos mais a palavra do Eterno, do Criador dos céus e da terra. De antemão, antes de mais nada, eu quero começar fazendo uma pequena oração, uma breve confissão, porque quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha por nós. Sendo assim, oremos. Pai dos Espíritos, eu quero te pedir perdão pela obras da carne cometida por julgar, por olhar, por palavra, por agir. Paizão, me perdoe em nome do Cristo ressuscitado. Pai, toma a primazia, toma o primeiro lugar nessa noite, nessa live. Fala conosco de uma forma especial, gloriosa, tremenda, poderosa, para a glória do Cristo ressuscitado. Pai, eu te apresento os doentes que estão nos hospitais nas tuas mãos, as vidas que estão com HIV, com AIDS, com diabetes, com câncer, coluna, problema de coluna, problema nas pernas, com dor, esgotamento físico, fraqueza. Eu te peço que o Senhor cure essas vidas segundo a tua vontade, em nome de Jesus Cristo ressuscitado. Pai, eu te apresento os presidiários nas tuas mãos, liberta eles, salva eles daquela vida de presídio, de presidiário em nome do Cristo ressuscitado. Pai, eu oro também nesse momento em prol desse pai de família que se encontra desempregado, essa mãe de família que está desempregada, para que o Senhor possa abrir as portas, suprir as necessidades em nome do Cristo ressuscitado. Pai, eu oro também nesse momento por esse irmão, por essa irmã que se encontra doente, enfermo, e eu te peço que o Senhor cure essas vidas segundo a tua vontade, em nome do Cristo, o ressuscitado, para a glória de Deus Pai. Paizinho, Pai eterno, Pai dos Espíritos, eu te peço que o Senhor me use de uma forma tremenda, pois eu vou usar a tua palavra, e eu te peço que teu Espírito, de uma forma gloriosa, de uma forma especial, espetacular, de uma forma tremenda, me use poderosamente para a glória do Cristo ressuscitado nesta noite. Paizinho, fala conosco. Amém. Meus amados e queridos irmãos, eu vou ler aqui aos Hebreus capítulo 9, que diz assim a epígrafe: os sacrifícios do santuário, por causa de suas imperfeições, deviam repetir-se, mas o de Cristo é único porque é perfeito. Diz assim: ora também, o primeiro tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre. 2. Porque o tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. 3. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. 4. Que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro, toda em redor, em que estava o vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as taubas do concerto. Versículo 5. E sobre a arca os querubins da glória, que fazia a sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Versículo 6. Ora,
Estando essas coisas assim preparadas a todo tempo, entrava o sacerdote no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço. 7. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. 8. Dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. E o primeiro tabernáculo aqui foi o templo de Jerusalém. O primeiro tabernáculo, versículo 9, que é uma alegoria para o tempo presente em que se oferece dons e sacrifício, que quanto à consciência não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Glória a Deus. Graça e paz para o irmão George Valente. Ele escreveu aí para mim: meia noite, abençoado irmão Fabiano Santana, graça e paz. Graça e paz, meu amado ministro de uma nova aliança, George Valente, seja bem-vindo à nossa live. Que Deus em Cristo continue te abençoando, pois o irmão já é abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões espirituais celestiais em Cristo, desde antes da fundação do mundo. Seja muito bem-vindo à nossa live, deixa o Pai te usar. Então, estamos juntos. Então, irmãos, lemos aqui em Hebreus capítulo 9 o seguinte: ora, também o primeiro tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre. O primeiro o quê? Na velha aliança, no primeiro tabernáculo, no templo de Jerusalém, tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre. Observe que a palavra está no passado, está apontando não para o futuro, não para o presente, mas para o passado. Ora, também o primeiro tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre. Tinha ordenança, não tem mais ordenança. Então, na velha aliança existia o templo de Jerusalém, e dentro do templo de Jerusalém, lá tinha a ordenança de um culto divino e um santuário terrestre. Está apontando para o passado. Hoje não tem mais. Por que hoje não tem mais ordenança de culto divino e de um santuário terrestre? Porque o templo de Jerusalém foi chamado, em 2 de Crônica, capítulo 7, versículo 15 diante, de casa de sacrifício. Era a casa de sacrifício, aonde os sacerdotes oriundos da tribo de Levi e da ordem da linhagem de Arão oferecia sacrifício de animais pelas suas próprias culpas, pelos seus próprios pecados, por nome de transgressão da lei e pelos pecados dos judeus. Então o templo de Jerusalém era chamado de casa de sacrifício, onde se oferecia o sacrifício. E nesse templo de Jerusalém, o que é que tinha? Tinha elementos judaicos. Olha o que diz o versículo 2: porque o tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro. Candeeiro é elemento judaico, e dentro de alguns templos religiosos tem candeeiro, que é um dos elementos judaicos. Tem candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Então o templo de Jerusalém era chamado sim de santuário, e nesse santuário, George Valente, tinha a ordenança de culto divino e um santuário terrestre. Está no passado, verbo passado, não é verbo presente. Tinha, não tem mais. Versículo 3 diz assim: mas depois do segundo véu. Por que depois do segundo véu? Porque dentro do templo de Jerusalém existia 3 lugares. O primeiro lugar, o lugar santo. O segundo lugar, o lugar santíssimo. Entre o lugar santíssimo e o lugar santo dos santos existia o véu, e esse véu era muito pesado, que fazia separação, que colocava a barreira entre Deus e o povo de Israel. E o que tinha nesse lugar? Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Esse segundo tabernáculo aqui, por nome Santo dos Santos, só quem poderia entrar nele uma vez por ano era o sumo sacerdote, não sem sangue. Ele tinha que entrar com bezerro na
na mão, ou um cordeiro na mão, ou uma bezerra na mão, e oferecer sacrifícios de animais pelos seus próprios pecados, transgressão da lei, e pelos pecados dos judeus. Aí vamos continuar lendo, versículo de número 4. E nesse lugar, por nome Santo do Santo, tinha um que lá no Santo do Santo? No Santo do Santo tinha o incensário de ouro, tinha a arca do concerto. A arca do concerto também era elemento judaico e foi abolido, e também dentro dos tempos religiosos aí, dentro dos tempos religiosos hoje também tem esses elementos judaicos, tem incensário, tem candeeiro, tem arca da aliança. Só que em Jeremias capítulo 3, versículo 16, Deus levantou o profeta Jeremias profetizando em uma profecia e disse que naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, não se lembrará mais da arca da aliança, não fará mais menção dela, não subirá mais ao teu coração e não fará mais réplica da arca da aliança. A Bíblia diz que não é para fazer, e os intitulados pastores, pastora, bispo, apóstolo, apóstola, evangelista, estão fazendo a réplica da arca da aliança, e estão fazendo até campanha da arca da aliança. Só que esse elemento judaico, por nome arca da aliança, ficava no Santo dos Santos. Tinha também o quê? Arca do concerto, coberta de ouro, todo em redor, em que estava o vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão. Por que o maná? Porque dentro da arca tinha três elementos. O primeiro elemento, as tábuas da lei, a Torá. Segundo elemento, a vara de Arão que florescia. E o terceiro elemento, o maná. Então, dentro da arca continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto que era a Torá. Versículo de número 5. E sobre a arca os querubins da glória, que fazia a sombra do propiciatório. Observe, sobre a arca tinha os querubins da glória que fazia a sombra no propiciatório. Querubins também era elemento judaico, e hoje dentro dos tempos religiosos também tem esses elementos judaicos. Tem arca da aliança, tem incensário, tem candeeiro, tem querubim. Tudo isso aí é os crentes judeuzinhos do Paraguai. Tudo isso aí é réplica do judaísmo. Tudo isso aí é réplica da velha aliança que Cristo removeu, que Cristo aboliu com o seu sacrifício na cruz. Estão em desobediência ao Evangelho da Graça. Estão em desobediência a Cristo. Não estão a favor de Cristo, estão contra Cristo. Se você frequenta um templo religioso e lá tem Arca da Aliança, tem incensário, tem candeeiro, tem querubim, esse lugar não se prega o evangelho, esse lugar se prega a lei de Moisés, se prega judaísmo, e não deveria nem receber o nome de igreja evangélica quadrangular, igreja evangélica batista ou assembleia. Deveria ser igreja evangélica de Moisés, porque é judaísmo puro, não é evangelho, é judaísmo puro. Vamos lá, versículo de número 6. Ora, estando essas coisas assim preparadas a todo tempo, entrava o sacerdote no primeiro tabernáculo cumprindo o serviço. Pode parar isso aqui. Aonde é que ficava o primeiro tabernáculo? O lugar santo. Os sacerdotes oriundos da tribo de Levi e da linhagem de Arão, eles entravam no lugar santo e ofereciam sacrifício por si mesmo e pelos pecados do povo de Israel. Eles entravam quantas vezes ao dia? Diariamente, oferecendo os mesmos sacrifícios que nunca poderia remover o pecado, nunca poderia remover o pecado. Acende essa luz aí do quarto. Nunca poderia remover, tirar o pecado. Pelo contrário, essas expiações que eles faziam no lugar santo, a palavra expiação do hebraico recebe o nome de
keporim, que vem do verbo carpa, quer dizer cobrir. Cobria a transgressão dos judeus, tapava, só que os judeus continuavam em dívida com Deus, continuavam debaixo da ira do Pai. Aí no versículo de número 6 diz: ora, estando essas coisas assim preparadas a todo tempo, entrava o sacerdote no primeiro tabernáculo cumprindo o serviço. Versículo 7, mas no segundo tabernáculo, que era o Santo dos Santos, só o sumo sacerdote uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. 8. Dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Ou seja, dando a entender nisso o Espírito Santo que a graça ainda não estava plena, os pactos estavam se cruzando, ainda havia um encontro entre lei e graça, enquanto o primeiro tabernáculo se conservava em pé, ou seja, enquanto o maior representante da lei, que era o templo de Jerusalém, estava em pé, a graça não estava plena. A graça só se tornou plena em toda a sua totalidade, em sua plenitude, pós 70, quando o templo caiu por mão do general romano Tito II, filho do primeiro imperador romano, por nome Vespasiano I. Se você dá um Google, você vai ver lá no Google que até hoje lá em Roma existe a estátua de Tito com arco na mão. Por quê? Porque no ano 70 depois de Cristo, Tito, general romano, invadiu Jerusalém e destruiu o templo de Jerusalém, tocou fogo dentro do templo de Jerusalém, assassinou os sacerdotes, e Jesus veio sobre as nuvens com a figura de linguagem, trazendo juízo e justiça sobre os judeus. Agora, enquanto o primeiro tabernáculo se conservava em pé, que era o templo de Jerusalém, a graça, o Espírito Santo estava dando a entender que a graça ainda não estava na sua plenitude. A graça, os pactos ainda estavam se cruzando, ainda existia um encontro entre lei e graça. Versículo de número 9, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons e sacrifício, que quanto à consciência não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Então, os sacerdotes, segundo a lei de Moisés, oferecia dons e sacrifício, oferecia bezerra, cordeiro, só que esse sacrifício que eles ofereciam não poderia aperfeiçoar nem eles próprios, nem o povo de Israel, não poderia aperfeiçoar. O povo continuava debaixo de condenação, o povo continuava debaixo do pecado. Agora, em Hebreus capítulo 9, versículo 26, olha o que está escrito: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação do século, uma vez se manifestou. Ele se manifestou quantas vezes? O texto diz que ele se manifestou uma vez só. Uma vez se manifestou para destruir, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, Cristo se manifestou uma só vez. Cristo, Deus, vendo que os sacerdotes, segundo a tribo de Levi e da linhagem de Arão, não poderia com seu sacrifício aperfeiçoar ninguém, nem aperfeiçoar a si próprio, ele enviou Jesus para morrer naquele madeiro, naquela cruz, tão somente para livrar Israel dos 613 mandamentos da lei de Moisés, do ministério de morte e condenação, e para aperfeiçoar para sempre seus filhos no Espírito na cruz do Calvário, porque a obra em nós naquele madeiro foi feita em nosso espírito. Os sacrifícios de bezerro, de bezerra, de cordeiro, de bode, de touro, não poderia aperfeiçoar nem aqueles que oferecia, que eram os sacerdotes, e não poderia também aperfeiçoar aqueles que eram ministrados, que eram os judeus de origem judaica. Mas Cristo, através de um único só sacrifício dele, através de uma só obração, ele aperfeiçoou o nosso espírito.
estamos aperfeiçoados para sempre no Espírito, porque a obra que Cristo fez naquele madeiro foi no nosso espírito, para a glória do Cristo ressuscitado. Mas vamos lá, vamos para frente. Hebreus capítulo 9, versículo 10 ainda diz: consistindo somente em manjares e bebida, e várias abluções e justificações da carne imposta até o tempo da correção. Glória a Deus. 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Esse maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, sou eu e você. Porque em graça e na graça, o verdadeiro tabernáculo que o Pai habita, não é o tabernáculo feito pela mão dos homens, não é os templos feitos por mão de homem, porque Deus não habita em templo feito por mãos humanas. O verdadeiro templo, tabernáculo que o Pai habita, é o templo feito pelas suas próprias mãos, que é eu e você. Ele habita em nós, mas vindo Cristo, somos sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão, isto é, não desta criação. 12. Nem por sangue de bodes e bezerro, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, ele já nos redimiu, ele já nos fez nova criatura, ele já nos justificou, ele já nos aperfeiçoou para sempre no Espírito, ele já nos salvou, ele já nos fez nova criatura, ele já nos batizou com seu sangue, tudo isso através do seu sangue derramado naquele madeiro. Se você acredita nessas palavras, tome posse, creia, receba, porque já estamos redimidos, justificados, batizados, aperfeiçoados no Espírito, abençoados com toda a sorte de bênção, estamos perfeitos em Cristo, eternamente para a glória do Cristo ressuscitado. Mas vamos ler, versículo de número 13. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre o seu mundo os santifica quanto à purificação da carne. 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servir ao Deus vivo. O que é que aqui Paulo estava dizendo aos hebreus? Paulo estava dizendo, ora, se com aquele sacrifício que os sumos sacerdotes ofereciam, os sacerdotes da tribo de Levi oferecia, poderia santificar concernente as obrações da carne, as obrações carnais, poderia purificar concernente à carne, quanto mais o sangue de Cristo imaculado purificará a vossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. Que obras mortas são essas? A lei de Moisés. Quando Jesus de Nazaré, naquele madeiro, livro histórico de João, capítulo 19, versículo 30, jogou braço para a direita, braço para a esquerda, e bradou Yanamaico, tetelestai, e o sangue dele foi derramado, ele purificou a consciência dos judeus das obras mortas da lei de Moisés, porque na ambiência, no âmbito espiritual, ele aboliu, ele removeu a lei de Moisés, só que na ambiência, no âmbito físico, a lei de Moisés ainda imperava, estava em pé. Por quê? Porque o primeiro tabernáculo ainda se conservava de pé, porque o maior representante da lei, que era o templo de Jerusalém, ainda estava em pé. Mas quando Cristo veio em juízo em 70 DC, que o templo caiu, a graça se tornou plena em sua plenitude, e nós gentios já nascemos santificados, nós gentios já nascemos batizados com o sangue de Cristo, nós gentios já nascemos
reconciliados, nós gentios já nascemos nova criatura, nós gentios já nascemos sem pecado, nós gentios já nascemos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões espirituais em Cristo desde antes da fundação do mundo. Nós gentios já nascemos mais do que vencedor, nós gentios já nascemos perfeito no Espírito, a nossa comunhão com o Pai está plena, está perfeita, não precisamos de fazer obras nenhuma, não precisamos de praticar obras da lei de Moisés, porque Cristo aboliu a lei de Moisés, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Nós gentios estamos desfrutando do melhor do Pai. Do lado de cá, depois de 70 para cá, já estamos no reino do Pai, já estamos salvos, já estamos tranquilos, seguros e sem temor do mal. Que pena que muitos religiosos que estão cativos, presos nessas gaiolas religiosas, não têm essa revelação. É uma pena, é um desperdício, porque nós gentios já estamos no reino de Deus. Por que estamos no reino de Deus? Porque pregou Paulo e prego eu, Romanos capítulo 14, versículo 17, Paulo disse que o reino de Deus não é nem comida e nem bebida, mas paz, alegria no Espírito Santo. E outra, os judeus, os fariseus, livro histórico de Lucas, acende essa luz aí, benção. Livro histórico de Lucas, capítulo 17, versículo 28, está escrito que os fariseus chegaram para Jesus de Nazaré e perguntaram assim: quando virá o reino de Deus? Jesus de Nazaré disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, na externalização, na estética, no exterior, mas o reino de Deus está entre vocês. Antes da cruz, o reino de Deus estava entre os fariseus, entre os judeus. Pós-cruz, o reino de Deus está dentro de nós, que é o próprio Espírito do Pai no nosso espírito. Já estamos no reino do Pai. Pregou Paulo e prego eu, Romanos capítulo 5, a saber o versículo 17 e 18, pregou Paulo e prego eu, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, todos nós temos o dom da justiça, reinarão por um só, a saber, por Jesus Cristo. Já estamos no reino de Deus e nesse reino nós temos que governar. Nesse reino nós estamos governando, estamos reinando em vida e estamos reinando em perfeita vitória, porque Paulo disse em Romanos capítulo 5, versículo 17 e 18, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão por um só, a saber, Jesus Cristo. Reinarão aonde, irmão Fabiano Santana? No céu? Não, senhor. Reinarão aonde? Aqui. Só que esse reino não é físico, como os religiosos pensam. Esse reino é espiritual. Esse reino é o próprio Espírito do Pai sobre o nosso espírito. Nós estamos reinando em vida e em perfeita vitória. Aí alguém pergunta: como é que nós estamos reinando em vida e em perfeita vitória? Como é que nós já estamos no reino de Deus, que ontem aconteceu ali um assalto, mataram 2? Como é que nós estamos no reino de Deus, que ontem aconteceu 50 mortes? Meu amado, meu amado, meu amado, como é que estamos no reino de Deus, se ontem aconteceu assalto, aconteceu morte? Meu irmão, preste bastante atenção. Se aconteceu assalto, aconteceu morte, é por conta da maldade humana, da maldade do homem. O Pai não tem nada a ver com isso, é a maldade do ser humano. Mas nós espiritualmente já estamos reinando em vida e em perfeita vitória. Já estamos no reino do Pai, estamos no reino de Deus. Quando nós cumprimos nossos dias aqui na terra, que a carne voltar para o pó, o nosso espírito vai voltar para Deus, aonde nós vamos reinar com o Pai 1000 anos, que é uma figura de linguagem, que quer dizer eternamente para sempre. Olha o que diz Apocalipse capítulo 20, versículo de número 6, eu vou ler. Apocalipse capítulo 20, versículo 6, está escrito assim, olha: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição.
Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. A expressão 1000 anos aqui é uma figura de linguagem que quer e reinarão com eles para sempre. Existem 2 tipos de morte, a morte física e a morte eterna. A morte eterna é para os filhos da perdição, que é morto para sempre, porque os filhos da perdição não têm um espírito de Cristo. Como é que é? Não tem. Pregou Paulo aos Romanos e prego eu, Romanos capítulo 8, versículo 9, olha o que Paulo disse: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem um Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, o filho da perdição não tem um Espírito de Deus, vive perambulando igual Adão. Adão não tinha um Espírito de Deus, Adão andava perambulando lá no Éden. O primeiro Adão era terreno, o segundo Adão, Cristo, é espiritual, era espiritual. Então, senhoras e senhores, preste bastante atenção, já estamos no reino do Pai, e nesse reino só vai acontecer com você aquilo que o Pai permitir. Por quê? Porque pregou Paulo e prego eu, Romanos capítulo 8, versículo de número 28, Romanos capítulo 8, versículo de número 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Nesse reino que nós estamos, tudo que acontecer na sua vida vai contribuir para o teu bem, ou coisa boa ou coisa ruim, mas nesse reino, esse reino é um reino indestrutível, esse reino é um reino inabalável. Nesse reino, bala perdida não pode te achar. Nesse reino, nada de mal pode te acontecer, a não ser que o trono diga é hoje, a não ser que o Pai diga é hoje, porque nós estamos em um reino inabalável, e esse reino é espiritual. Olha o que Paulo disse aos Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, glória a Deus, Hebreus 12, versículo de número, se não foge da minha memória, é 27, eu vou achar, 28, Hebreus capítulo 12, versículo 28, olha o que o apóstolo dos gentios pregou dizendo: pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça. É para soltar graça ou é para reter a graça? Paulo disse que nesse reino espiritual que nós estamos, que nós já recebemos do lado de cá, pós 70, nós gentios estamos no reino de Deus, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Estamos em um reino inabalável, meu amado. Nesse reino tudo vai correr bem para a tua vida. Nesse reino o Pai vai suprir as tuas necessidades. Nesse reino você é rico. Nesse reino nada vai te faltar. O Pai suprirá as tuas necessidades. O Pai vai te calçar, o Pai vai te vestir, o Pai vai te alimentar, o Pai vai abrir as portas. Nesse reino quem tocar em você está tocando no Pai. Nesse reino inabalável, quem se levantar contra você está se levantando contra o Pai. Nesse reino inabalável, quem tentar te destruir está tentando destruir Deus. Pregou Paulo e prego eu, 2 Coríntios capítulo 3, e eu vou ler para você, 2 Coríntios capítulo 3, versículo, ou melhor, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Acaso não sabeis, acende essa luz aí por favor, acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vós? 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 16, por gentileza. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 16. Olha o que o apóstolo dos gentios disse: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 17. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que é o templo do Braz, é santo. Está escrito assim?
Porque o templo de Deus, que é o templo de Salomão, é santo. Está escrito assim? Não, senhor. Está escrito assim em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus se destruirá, porque o templo de Deus, que é vocês, que sois vós, é santo. Nesse reino inabalável qual nós estamos, se alguém tentar te destruir, está tentando destruir Deus. E Deus pega, meu amado. Por que Deus pega? Porque pregou Paulo e prego eu, Hebreus capítulo 10, versículo 31. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Hebreus 12, 22, disse Paulo na graça, Deus é fogo e fogo consumidor. Aquele que tentar te destruir, está tentando destruir Deus, e com Deus, meu irmão, a briga é feia e Deus nunca perdeu uma peleja. Ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores, só ele possui a imortalidade, ele é o cabeça da igreja, ele é poderoso, ele é todo poderoso. Mas vamos lá, por favor, eu vou continuar lendo Hebreus capítulo de número 10 agora. Eu vou ler Hebreus capítulo 10. Eu vou ler Hebreus capítulo 10. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. A lei de Moisés tinha a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Ui! Paulo estava dizendo que os ministrantes, aqui os sacerdotes, através do seu sacrifício que eles a cada ano se oferecia, olha o que diz, eu vou ler de novo para vocês. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Então, os sacrifícios que os sacerdotes ofereciam a cada ano, esse sacrifício que o sacerdote oferecia a cada ano era no Santo dos Santos, os sumos sacerdotes, não sem sangue, não podia aperfeiçoar, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Quer dizer, os sacrifícios que os sumos sacerdotes ofereciam a cada ano, lá no Santo dos Santos, não poderia aperfeiçoar ninguém no espírito. A pessoa continuava debaixo de condenação, debaixo de pecado, não poderia aperfeiçoar. Versículo 2, de outra maneira teriam deixado de se oferecer. O que, Paulo? De outra maneira teriam deixado de se oferecer, porque purificado uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Ou seja, as pessoas que eram ministradas com esse sacrifício que esse sumo sacerdote oferecia a cada ano, se isso funcionasse mesmo, se deixaria de oferecer esse sacrifício. E por que eles ofereciam a cada ano? Porque eles ofereciam e esse sacrifício nunca funcionava. É o que acontece dentro dos templos religiosos. Os intitulados pastores oferecem os mesmos sacrifícios que nunca funciona, que nunca aperfeiçoa ninguém. Os crentes continuam debaixo de condenação, debaixo de pecado, debaixo de sei lá o que, debaixo de maldição, como eles dizem que estão debaixo de maldição. Continua buscando a Deus, busca, nunca encontra, bate a porta, não abre, chora, ninguém enxuga as lágrimas. Por quê? Porque eles oferecem os mesmos sacrifícios que nunca aperfeiçoa os ministrantes. As pessoas que são ministradas por esse sacerdote hoje no século 21, as pessoas que são ministradas por eles nunca recebem vitória, nunca recebem bênção, nunca são aperfeiçoados no espírito, sempre se vê em pecado, sempre se vê maldito, sempre se vê incapaz, incapacitado, eles se vê em pecado, eles acham que eles têm que repetir os mesmos sacrifícios, os mesmos ritos, os mesmos rituais, porque os sacrifícios que esses intitulados pastores oferecem nunca aperfeiçoa, sempre tem que fazer a campanha. Por exemplo, culto de busca do Espírito Santo. O pastor diz:
Amanhã, quarta-feira de manhã, é culto de busca do Espírito Santo. Mas espera aí, pastor. A gente já não fez o culto de busca do Espírito Santo no ano de 1950? Será que de 1950 para cá a gente não achou o Espírito Santo ainda? A gente ainda está buscando ele, está tentando encontrar o Espírito Santo, porque a gente já fez o culto de busca do Espírito Santo, pastor. Aí ele diz, não, irmão, a gente ainda não achou o Espírito Santo, não encontramos o Espírito Santo. Aí Paulo disse, se isso funcionasse, se deixaria de oferecer. Como esse culto de busca do Espírito Santo não funciona para nada, eles oferecem os mesmos sacrifícios. Culto de busca do Espírito Santo, quarta-feira de manhã. O templo religioso lotadinho, todo mundo com envelope do dízimo, com dízimo gordo na mão, cantando foi na cruz, algo mais do que a neve. Culto de busca do Espírito Santo. Os crentes vão buscar o Espírito Santo, sendo que não tem no Evangelho esse negócio de culto de busca do Espírito Santo. Por que não tem? Porque o Espírito Santo mora em nós. Pregou Paulo e prego eu. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Ou não sabeis que o Espírito Santo, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita em vós? O Espírito Santo habita onde? No monte? Não, senhor. Nos tempos de pedra religioso? Também não. Habita onde? Aqui. Ele habita em nós. Ele habita no meu espírito. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 e 19. Pregou Paulo e prego eu, cheio da unção de Deus. Aquele que se prostitui e peca contra seu próprio corpo, ou não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, e que não sou de vós mesmo? 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5, porque vocês são casa espiritual do Pai. Hebreus capítulo 3, versículo 6, pregou Paulo e prego eu, e Cristo é fiel sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se retivermos firmes a esperança da glória. Nós somos a casa de Deus, nós somos o templo do Pai, e nós temos o Espírito Santo. Por isso não precisamos buscar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está em nós e não sai, meu irmão. Já estamos selados com o Espírito Santo. O selo aqui está aqui dentro, está fechadinho e não abre para ninguém. Já estamos selados com o selo do Espírito. Já temos o Espírito Santo. Não precisamos buscar Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. O intitulado pastor faz a campanha Culto dos Milagres. Só que, pera aí, pastor, já não fizemos o culto dos milagres semana passada? Não aconteceu milagre não? Não, irmão, o irmão sabe como é que é, né? É tudo pela fé. A gente faz esses cultos pela fé. Aconteceu alguns milagres, mas não aconteceu ainda completo não. Nós temos que repetir os mesmos sacrifícios. Quais os mesmos sacrifícios? Semana que vem é culto dos milagres. Aí o templo abarrotadinho, todo mundo com seu dízimo na mão, culto dos milagres. Nós não precisamos buscar milagre. Não precisamos correr atrás de milagre. Por quê? Porque a nossa vida já é um milagre. Por quê? Porque Cristo está em nós. Se isso funcionasse, disse Paulo, que deixaria de oferecer. E por que se oferece? Porque não funciona. Hebreus capítulo 10, versículo de número 2. De outra maneira teriam deixado de se oferecer, porque purificado uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. 3. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Por quê? Porque toda vez que os sacerdotes a cada ano, os sumos sacerdotes a cada ano repetia os mesmos sacrifícios, eles faziam a comemoração dos pecados, transgressão da lei. É o que os pastores fazem nos seus cultos aí. Eles sempre lançam o pecado do povo no rosto. Culto das maravilhas, mas a irmã não recebeu o seu milagre porque a irmã está em pecado. Culto das maravilhas, quinta-feira que vem, o irmão vai lá,
ora, dá dízimo, dá oferta, chora, se quebranta. Cadê o milagre que não vem? Cadê o milagre que não acontece? Quando vai questionar a liderança, o intitulado pastor, o irmão não recebeu o milagre porque tem alguma coisa errada na sua vida. O irmão deve estar fazendo alguma coisa que o pai não está se agradando, o irmão deve estar em pecado. Chegou atrasado, pastor, sabe por quê? O pecado, Hebreus 9:26 está escrito que Cristo aniquilou na cruz. Chegou atrasado. O pecado não existe, pastor. O pecado em graça está morto. Então, Hebreus capítulo 9, versículo de número 4 está escrito: porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. 5. Pelo que entrando no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e obrações pelo pecado não te agradaram. Quer dizer, Deus nunca se agradou de holocausto e obrações pelo pecado. O Pai nunca se agradou de sacrifício. Deus nunca recebeu sacrifício. O único sacrifício que o Pai recebeu foi o seu próprio sacrifício naquele madeiro, naquela cruz. Fora disso, nenhum sacrifício ele recebeu. Já dizia o profeta Samuel, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, Deus não quer holocausto e sacrifício, mas obediência à sua palavra. Oséias capítulo 6, versículo 6 está escrito, o nome Oséias quer dizer no hebraico Roxeá, ele recebe o nome de profeta do rei do norte, ele veio do norte. Deus não quer holocausto nem sacrifício, Deus quer que vocês tenham conhecimento dele. Já dizia Jesus de Nazaré no dia de sua carne, livro histórico de Mateus capítulo 12, versículo 6, eu não quero holocausto nem sacrifício, eu quero que vocês tenham misericórdia, que vocês amem o próximo. Então, abençoado, se isso funcionasse, se esses cultos, esses sacrifícios, que esses sacerdotes, intitulados, que eles não são sacerdotes, intitulados sacerdotes do século 21 fazem, dentro dos seus templos religiosos, em cada esquina desse país, que eles fazem, funcionasse, se deixaria de oferecer culto das maravilhas. E nunca acontece maravilha. Entra ano e sai ano e os intitulados pastores fazendo o culto das maravilhas. E não funciona. Se isso funcionasse, deixaria de fazer o culto das maravilhas. Culto dos milagres. Só que ninguém recebe milagre. Milagres são os pastores que recebem. Por quê? Milagre através do teu dízimo. Milagre através do teu dinheiro. Só eles que recebem milagre, porque só eles compram avião, só eles compram jatinho, só eles têm carro blindado, andam de segurança armado. Por quê? Porque é um sistema, e eu sou contra esse sistema. Eles a cada dia mais rico e o povo a cada dia mais pobre. Então, meu amado irmão, isso não é do Pai, isso não tem vínculo com Deus, isso não é vida cristã, isso é judaísmo. Isso é lei de Moisés. O evangelho que deve ser pregado hoje é o evangelho da graça, que foi dado como revelação a Paulo lá no paraíso, no terceiro céu, para nós gentios. A igreja gentílica não pode receber lei, porque pregou Paulo e prego eu. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Pois escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para fazê-las. Eram 613 preceitos, eram 613 ordenanças. Dá o dízimo, e o dízimo na lei de Moisés nunca foi dinheiro. O dízimo era alimento para sustento de órfão, de viúva, de viajante, de forasteiro. Guardar o sábado, sacrifício de animais, circuncisão, subir monte, oferta alçada, oferta das primícias, pagar o preço, uma vida sacrificial e etc. Eram 613 ordenanças, pregou Paulo e prego eu.
Os que são das sombras da lei estão debaixo de maldição, pois escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para fazê-la. Se você dá dízimo, se você dá oferta alçada, se você dá oferta das premissas e não cumpre o restante das 610 ordenanças da lei, você é maldito, você está debaixo de maldição, você está debaixo de uma maldição, de uma maldição, não é de bênção. Enquanto os intitulados pastores prometem para as pessoas que dão dízimo dentro dos seus templos religiosos bênção, o evangelho diz que vocês são malditos, que vocês estão debaixo de maldição. Por quê? Porque eram 613 ordenanças. Se você dá dízimo e não cumpre o restante das 612 ordenanças, pregou Paulo e prego eu, que você está debaixo de maldição. E dízimo nunca foi dinheiro, gente. E o dízimo era só para Israel, era uma lei para os judeus. Só os judeus circuncidados que poderia dar o dízimo. Só quem poderia recolher dízimo era um sacerdote oriundo da tribo de Levi. O único lugar que os judeus poderiam entregar o dízimo era no templo de Jerusalém. Só que o templo de Jerusalém caiu em 70 DC depois de Cristo. A pergunta aqui não quer calar é: aonde tem um templo de Jerusalém aqui no Brasil? Em lugar nenhum. E se tivesse um templo, tinha que ter sacerdote. Cadê sacerdote da tribo de Levi? Não tem sacerdote da tribo de Levi para recolher dízimo. Hebreus capítulo 7, versículo 5, no evangelho, pregou Paulo e prego eu: e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, tem mandamento segundo a lei. O dízimo era da lei, segundo a lei, de recolher dízimo do seu povo. Que povo? Dos judeus, ainda que esses tenham descendido do lombo de Abraão. A pergunta que não quer calar é: quais desses intitulados pastores que são sacerdotes diretamente da tribo de Levi? Nenhum deles. E por que esses vira-lata recebem dízimo? Porque são cães gulosos, são mercenários da fé, são mercadores da fé, são os vendiões do templo. Sai fora dessa arapuca, rapaz, isso aí é arapuca. Sai fora desses alçapões. Cristo está na tua vida, Cristo na tua vida basta, é suficiente. Você não precisa de um sacerdote humano sobre a tua vida. Por quê? Porque o nosso sacerdote hoje é Cristo. Eu vou ler para você Hebreus capítulo 7 e o versículo de número 20. Hebreus capítulo 7, versículo 20. Olha o que Paulo disse: é visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes. Observe, os sacerdotes oriundos da tribo de Levi e da linhagem de Arão foram feitos sacerdotes sem juramentos. Versículo 21. Mas este, que é o Cristo ressuscitado, com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. 22. De tanto melhor conceito, Jesus foi feito fiador. Alô, abençoado. O nosso sacerdote espiritual hoje é Cristo. Não existe sacerdote terreno. Os intitulados pastores se intitulam sacerdote, mas são falsos. São mentirosos. Porque o nosso sumo sacerdote é Cristo. E Cristo foi feito sumo sacerdote espiritual com juramento. E sabe quem foi que jurou? O Senhor. Hebreus 7, 21. Mas este com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. O nosso sacerdote hoje em graça é Cristo. Você não precisa da minha mão na tua cabeça para orar por você não, abençoado. Por quê? Porque o teu sacerdote hoje é Cristo. Cristo na tua vida é suficiente. Se Cristo está na tua vida, se tu é templo do Espírito Santo, precisa da mão de Fabiano Santana na tua cabeça? Se Cristo é o teu sacerdote, se Cristo está na tua vida, se tu é templo do Espírito Santo, se tu tem um Espírito Santo, precisa da mão de Fabiano Santana na tua cabeça? Não precisa, abençoado.
Cristo em você é suficiente, basta. A graça de Deus nos basta. Então, abençoados, olha o que está escrito em Hebreus, capítulo de número 8, e o versículo de número 3. Olha o que Paulo disse. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifício. Os sumos sacerdotes oriundos da tribo de Levi e da ordem de Arão, eles eram constituídos para oferecer dons e sacrifício, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Os sacerdotes oriundos da tribo de Levi e da ordem de Arão tinham que ter alguma coisa para oferecer, pois eles foram constituídos para isso, para oferecer dons e sacrifício. Versículo 4. Ora, se ele estivesse na terra, ele aqui é Jesus de Nazaré, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdote que oferecesse dons segundo a lei. Dá uma olhada aqui. Então, Jesus de Nazaré na terra, ele foi profeta, mas ele nunca foi sacerdote. Por quê? Porque enquanto Jesus de Nazaré estava no dia de sua carne na terra, havia sacerdotes, segundo a lei de Moisés, que tinha dons para oferecer, e eles ofereciam dons e sacrifício, pois eles foram constituídos para isso. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdote que oferecesse dons segundo a lei. 5. Os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente. Olha, Cristo alcançou o ministério tanto mais excelente do que os dos sumos sacerdotes constituídos segundo a lei de Moisés. Mas agora alcançou ele o ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto. Cristo é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Pregou Paulo e prego eu. Cristo é mediador de melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. 7. Porque se aquele primeiro for irrepreensível, nunca se teria buscado para o segundo. Uia! Paulo estava dizendo que se a lei de Moisés fosse útil, fosse uma lei irrepreensível, não se buscaria lugar para uma segunda lei, que é a lei de Cristo, que é a graça. Entende? Porque se aquele primeiro for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. 8. Porque repreendendo-lhe diz: eis que virão diante do Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Hebreus 8:8. Versículo 9. Não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz Fabiano Santana. Não, Senhor, diz o Senhor. Versículo 10. Porque este é o concerto que depois daquele dia farei com a casa de Israel. Espiritualmente nós somos Israel de Deus. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Então, a primeira aliança, a velha aliança, a lei de Moisés, foi escrita em tábuas da lei. Foi gravada com letras em pedra. A lei de Cristo, a graça de Cristo ressuscitado, ele disse que a lei dele ia escrever em nosso entendimento e em nosso coração. Versículo 10. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento. Ele disse que ia pôr sua lei no nosso entendimento e em nosso coração, né?
e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Nós somos Israel de Deus, ele nos chama de povo seu. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. 11. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Então, ele prometeu que através da sua lei, a graça, através dessa lei, que ele disse que é escrever em nosso entendimento e a gravar em nosso coração, ninguém ensinar o seu companheiro, ninguém ensinar o seu próximo, conhece o Messias, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Então ninguém ensinar, eu não estou ensinando ninguém aqui, eu estou pregando, eu estou denunciando. Acende essa luz aí, abençoado. Tá coisado, é? Então, todos me conhecerão, desde o menor, até o maior. Todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Então, escute isso aqui, por favor. Todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Eu não estou aqui ensinando, eu estou pregando, eu estou denunciando. Eu não sou profeta, mas eu estou aqui atuante no dom de profeta, porque profeta hoje não existe. Lucas capítulo 16, versículo 16 está escrito que a lei e os profetas duraram até João Batista. Duraram. Não dura mais. A lei e os profetas duraram até João Batista. Só que profeta hoje em graça é um dom. Pregou Paulo e prego eu. Efésios capítulo 4, versículo 8. E subindo ele ao alto, ele ali é o Cristo ressuscitado, levou o cativo em cativeiro e deu dons aos homens. Ele deu o que aos homens? Dons. Ele não deu cargo, ele não deu título, porque quem inventou esse negócio de pastor, título de bispo, título de apóstolo, título de papa, de padre, foi Roma, foi a religião católica, para homens se sentir superior aos demais homens que estão assentados na cadeira. Quem inventou esse negócio de título eclesiástico foi a religião católica, porque no evangelho pastor é dom, profeta é dom, evangelista é dom, apóstolo é dom, doutor é dom, mestre é dom. E ele subindo ao alto, levou o cativo em cativeiro e deu dons aos homens. Que dons foi esse que ele deu aos homens? Versículo 11 de Efésios vai mostrar. E ele mesmo deu uns para apóstolo, dom de apóstolo, e outros para pastores, dom de pastor, dom de apacentar, de pastorear, dom de pastor, e outros para doutores e mestres, dom de doutor e mestre, e outros para profeta. Então eu estou aqui no dom de profeta. O profeta no antigo pacto, ele não vinha trazendo bênção para os reis. Lembra de Elias, quando chegava diante de Acabe, denunciava a idolatria, denunciava as feitiçarias, a prostituição de Jezabel? O profeta no antigo pacto não vinha trazendo bênção para os reis de Israel, ia trazendo era juízo, era espada, mensagem de exortação. Então eu estou aqui no dom de profeta, e como dom de profeta eu estou denunciando esse sistema podre, corrupto, maldito, que é o sistema religioso, porque é um sistema. É um sistema que, enquanto os intitulados pastores estão comprando aí carro blindado, jatinho, apartamento, a viúva que frequenta seu templo religioso está morrendo, porque não tem 4 mil reais para fazer uma cirurgia. E por que eles não abrem o cofre da sua empresa religiosa? Por que eles não abrem o cofre da sua empresa religiosa e pega 4 mil reais e dá para a irmã fazer uma cirurgia? Sabe por quê? Porque eles são cães gulosos, só pensam neles e na família deles. E Isaías profetizou, Isaías capítulo 56, versículo 10 e 11, que é todos sem exceção, são cães gulosos, não tem amor ao próximo, não ama a Deus, não ama o próximo. O Deus deles é Mamon, o Deus deles é o vil metal, o Deus deles é o dinheiro, é a grana, eles gostam de mamata. E eu estou denunciando.
E por que o senhor está denunciando? Estou denunciando porque eu não vivo, eu não recebo para pregar. Estou denunciando porque Paulo, cheio do Espírito Santo, disse em Efésios capítulo 5, versículo 11: e não compactueis com as obras infrutuosas das terras, mas pelo contrário denunciai-a. Então o Evangelho manda denunciar. Eu estou aqui em obediência ao Cristo ressuscitado, eu estou denunciando, porque o Evangelho manda a gente denunciar abertamente. Eu estou denunciando porque eu não recebo salário de pastor. Eu estou denunciando porque eu não sou pastor. Eu estou denunciando porque eu não cobro para pregar, porque Jesus de Nazaré, no dia de sua carne, disse, no livro histórico de Mateus, capítulo 10, versículo 8, dai de graça o que de graça recebeste. Eu estou denunciando porque eu não passo envelope, não cobro dízimo, não cobro oferta e não peço pix. Eu estou denunciando porque eu prego o que eu vivo. Entende? Então nós temos que denunciar esse sistema. A minha luta não é pessoal contra o pastor Isaías, contra o pastor Malaquias. A minha luta é contra o sistema. A minha luta é contra a corrupção. É contra o toma lá da cá. É contra a mentira em nome de Deus. Eu não sou contra a reunião. Eu sou contra o comércio em nome de Deus na reunião. Eu não sou contra pastor, porque pastor é um dom. É um dom espiritual que Deus dá a quem Ele quer, o dom de pastor. Eu sou contra o lobo, eu sou contra os lobos vorazes, os cães gulosos, que entraram na chamada erradamente igreja e fizeram da igreja de Cristo, o Filho das pessoas, um covil de salteadores, um covil de ladrões. Fizeram negócio com a igreja de Cristo, o Filho das pessoas. Só que Pedro também já tinha profetizado acerca disso. Segundo de Pedro capítulo 2, versículo de número 3, Pedro disse, e farão negócio de vós com palavra fingida. E farão de vós negócio com palavra fingida. Gente, os tempos religiosos hoje é empresa. Os intitulados pastores são empresários. E os crentes são clientes dessa turma. São clientes. São eles que patrocinam o império dessa turma. Valdomiro Santiago só é o que é porque tem gente que patrocina o império dele. Edir Macedo só é o que é porque tem gente que patrocina. R.R. Soares só é o que é porque tem gente que patrocina. A Genotruque, que ali sai fazer truque, só é o que é porque tem gente que patrocina. Os intitulados pastores só tão ricos porque tem gente que patrocina. E por que que eles patrocinam? Porque eles não amam a verdade, porque eles têm comichão no ouvido. Essa geração é a geração bibelô de igreja. Essa geração é a geração fraca. Essa geração ela não suporta a palavra da verdade. Essa geração não suporta a palavra da verdade. Essa geração está atrás é de carro. Essa geração está atrás é de moto. Só que Jesus morreu na cruz do Calvário não foi para te dar carro. Jesus morreu na cruz do Calvário não foi para te dar moto. Não foi para te fazer rico, rica, empresário, empresária. Jesus morreu na cruz tão somente para salvar os judeus do ministério de morte e condenação das 613 ordenanças da lei de Moisés, e através do seu sangue atraiu os gentios a Deus, aproximou os gentios a Deus. Só para isso e ponto final. Se tu quer casa, companheiro, se tu quer casa, meu amigo, vai ralar. Vai trabalhar. Se tu quer dinheiro, vai trabalhar. Porque Deus profetizou em Gênesis capítulo 3, versículo 19, que o homem comerá do suor do seu rosto todos os dias da sua vida. Mas é do suor do seu rosto. Não é do suor do rosto do seu próximo, não. No livro histórico de Mateus capítulo 6, a Bíblia diz, versículo 3, que Jesus de Nazaré tinha profissão. E a profissão dele era carpinteiro. Carpinteiro faz mesa, carpinteiro faz cadeira, carpinteiro faz guarda-roupa. Ele trabalhava. E por que os pastores não trabalham? Que negócio é esse de profissão de pastor? Eu vou ser sincero e franco para os irmãos. Ser pastor nesse país é uma grande profissão rentável, que dá muita grana. Quer mudar de vida, quer enriquecer, abre uma igreja,
fala que lá vai ter a campanha do sei lá o que, vai ter a campanha de paralítico andando, cego enxergando, que lota. Começa a mentir pro povo que rapidinho tu coloca uma Hilux. Começa a passar envelope cobradíssimo em oferta que rapidinho tu muda de vida. Entende? Porque ser pastor nesse país é uma profissão rentável. É melhor o cara ser pastor hoje do que ser deputado. É melhor o cara ser pastor do que ser pedreiro, do que ser mecânico. Por quê? Porque o cara abre um templo religioso, o cara faz uma campanha. Por exemplo, campanha expulsando todos os capetas. Se acontecer alguma coisa, é porque o pastor está cheio da unção de Deus. Se não acontecer nada, é porque você não tem fé e está em pecado, diz o pastor para você. É só que em cima disso aí, ele cobra dízimo para você e cobra oferta. Aí entra ano e sai ano, você fica na mão dele, dando dízimo e oferta, dízimo e oferta, dízimo e oferta, dízimo e oferta. E o dízimo e oferta que você dá na mão desse pilantroso, vai para a conta bancária dele, vai engordando o cofre dele. E tu, a cada dia andando de pé, a cada dia sofrendo, tomando um remédio, sem dinheiro para comprar remédio, sem dinheiro para comprar comida, morando de aluguel há mais de 50 anos, sofrendo, porque quem era para desfrutar disso tudo era você, porque você é trabalhador, e a Bíblia diz que digno é o trabalhador do seu salário. Você levanta às 5 da manhã para ralar, para dar pau doido, para trabalhar. O intitulado pastor não, dorme até meio-dia, dorme até 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, dirige um culto de 2 horas de relógio, e todo mês chovendo ou fazendo sol, cai na conta dele 40 salário mínimo, 50 salário mínimo, 200 mil por mês, 150 mil por mês, mas é para cima desses pilantra, é para cima deles com tudo, porque pregou Paulo e prego eu, George Valente. Tito capítulo 1, versículo 11, pregou Paulo e prego eu. É preciso fazê-los calar, porque eles andam destruindo famílias inteiras, ensinando o que não convém pelo Espírito Santo. Está escrito assim? Não, senhor, está escrito assim. É preciso fazê-los calar, porque eles andam destruindo, pervertendo famílias inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. O sistema religioso ensina por torpe ganância. É bye-bye, é bufufa, é dinheiro, meu nobre. O que eles querem é dinheiro. O sistema religioso ensina por grana, por dinheiro. E depois vem falar que Fabiano Santana é desengrejado. Ah, me dê um suco de limão francês, rapaz. Toma vergonha na cara de vocês. Os verdadeiros desengrejados são vocês, rapaz, que usam o nome santo de Deus sem nenhum temor, sem nenhum respeito, para arrancar dinheiro do povo. Tá aí andando de BMW, tá aí de carro importado, tá aí morando em apartamento, em arranha-céu. Fabiano Santana não, Fabiano Santana é correria, é trabalhador. Eu trabalho, eu vivo do suor do meu rosto. Eu vendo cosmético, produtos naturais, sou correria, rapaz. Eu não sou bandido não, eu não roubo. Sabe por que Fabiano Santana não tem carro blindado, não tem apartamento? É só não roubar. É porque eu não roubo. Se eu roubasse, eu tava de apartamento. Se eu roubasse, eu tava com carro importado. Se eu roubasse, eu tava milionário. Mas eu não roubo. Aí, pra turma aí, George Valente, no meio dos pastores aí, Fabiano Santana é otário. Por quê? Porque eles falam, o cara com o dom da palavra daquele, cara novo, era para abrir uma igreja, tá rachando de ganhar dinheiro, era para estar na fama, no sucesso. O cara abriu mão de tudo para andar no meio de um povo que está pregando o evangelho da graça. O cara chutou o balde para andar no meio de um povo simples da graça. Mas é isso mesmo.
Eu deixei oferta, eu deixei aplauso, eu abri mão de cargo de pastor, de título de pastor, de credencial de pastor, de oferta, de aplauso, de agenda, para viver a simplicidade do Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça do Cristo ressuscitado. E sabe por que muitos intitulados pastores não abandonam? Porque está preso ao salário lá dentro. Está preso ao cargo. Eles amam ser chamado de pastor. Ô meu pastor, ore por mim. Os pastores gostam disso. Ô meu pastor, faça isso por mim. Eles gostam disso. Mas se eu abrir mão de tudo para viver o verdadeiro evangelho, e eu não estou arrependido não, estou feliz, tá? Eu estou feliz. Eles me chamam de desigrejado, mas eu vou ler aqui e vou mostrar quem são os verdadeiros desigrejados. Olha. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3, pregou Paulo e prego eu. Se alguém ensina alguma outra doutrina, que não é a graça, tá? Se alguém ensina alguma outra doutrina que não é a graça de Deus, não é de Deus, pula fora. É barca furada, é obra de engano. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, o cara é o que, Paulo? Aí Paulo diz, o cara é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contenda de palavra, das quais nasce inveja, porfias, blasfêmia, ruim suspeita. 5. Contenda de homens corruptos. Uia, que turma! Homens corruptos. Contenda de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. Aparta-te dos tais. É para andar abraçado com essa turma? Ou é para se apartar dos tais? O Evangelho diz para se apartar dos tais. E eu vejo aí um bocado de irmão em graça ainda chamando um canguloso de pastor. Pastor fulano de tal, pega na mão, andando com o pastor, subindo e descendo. Meu amado, o Evangelho diz que é para apartar desses tais, desses cães gulosos. Não é para ter como inimigo não, mas é para se apartar, meu amado. Contenda de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho, aparta-te dos tais. Então, os verdadeiros desigrejados são os intitulados pastores, porque eles fizeram da mensagem da piedade uma grande causa de ganho. Fizeram da mensagem da cruz uma grande causa de ganho, de dinheiro. Só eles enriquecem, só eles ganham dinheiro. O povo não, o povo tem que trabalhar. E eles não têm pena de ninguém, esses pilantra. Não tem pena de catador de latinha, não tem pena de catador de papelão. Eles querem o falso dízimo romano em dinheiro mensal. Eles não têm pena de ninguém, nem da mãe deles, até da mãe deles eles cobram o falso dízimo em dinheiro mensal. Até dos filhos da mulher eles cobram o falso dízimo em dinheiro mensal. Esses caras, irmão, são cães gulosos, não tem pena de ninguém, gente. Entende? E eles a cada dia enriquecendo, e ainda eles dizem que é Deus que está prosperando eles. E os crentes gado, cego com a lei de Moisés, sabe por quê? Porque eu vou ser sincero. Há uma passagem em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, que eu vou ler para vocês, e é o que acontece dentro dos templos religiosos. 2 Coríntios 3, 13. O que eu prego eu mostro na Bíblia, eu só estou lendo, eu só estou atualizando, eu só estou lendo. 2 Coríntios 3, abre tua Bíblia aí, professor da escola dominical, para ver se não está escrito assim. Abre a tua Bíblia aí, bispo de Roma, para tu ver se não está escrito assim. Abre a tua Bíblia aí, teólogo, para tu ver se não está escrito assim. 2 Coríntios 3, versículo 13.
Olha o que diz. E não somos como Moisés. Por que, Paulo? Que põe um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. O que é que Moisés fazia? Para que o povo de Israel visse que ele já não estava com aquela unção de Deus toda, ele colocava um tapa-olho, caluma. Ele colocava um véu no seu rosto, para que o povo de Israel não visse que aquela glória que havia no seu rosto era transitória, estava desvanecendo, estava passando, que o ministério dele estava acabando, estava findando. Ele colocava o véu. Tu já viste que dentro de um navio o pirata, ele usa um tapa-olho, o pirata? E no navio você vê que tem um pirata, só que o pirata usa um tapa-olho. Só que aquele tapa-olho que o pirata usa, ele usa aquele tapa-olho, não é porque ele quer não, é porque o olho dele de fato é furado mesmo. E ele só enxerga com o olho. Agora, por que ele usa aquele tapa-olho? É para não mostrar o seu olho furado. Porque às vezes ele aprontou dentro do navio, ele fez alguma parada errada lá, chegaram e furaram o olho dele, ele colocou tapa-olho. É o que acontece dentro dos tempos religiosos. Os crentes estão com tapa-olho. Os pastores colocaram com a lei de Moisés, o véu de Moisés no olho dos crentes. Os crentes não conseguem ver a graça de Deus, não conseguem enxergar a realidade, não conseguem ver a verdade. Estão com tapa-olho. E os pastores também usam um tapa-olho para que ninguém veja que eles são cães gulosos, que eles são feiticeiros, que eles são canalhas, que eles são mercenários. Mas é para cima dessa turma. É para cima deles com tudo. Olha o que Paulo fala acerca deles ainda. Filipenses capítulo 3, versículo 17 e 18, eu vou ler para você. Vai compartilhando essa live aí, tá? Compartilha essa live, para que essa mensagem alcance o maior número de pessoas possível, para que essa crentalhada aí seja liberta na mente e no entendimento do sistema religioso. Vamos compartilhar essa live. Vamos lá, Filipenses 3,17. Olha o que Paulo fala acerca dessa turma. Filipenses 3,17 e diante. Olha o que Paulo disse. Sede também meus imitadores. Paulo diz para a gente ser imitador dele. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tem de nós, pelos que assim andam. 18. Porque muitos atos cais muitas vezes vos disse, e agora também digo que chorando. O que, Paulo? Peraí. Deixa eu ler de novo. Versículo 18. Porque muitos atos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, Paulo. Paulo estava dizendo isso para a igreja de Filipe, irmão, chorando. Que são inimigos da cruz de Cristo. Os intitulados pastores, o sistema religioso em geral, é inimigo da cruz de Cristo. Mas quando eu falo que eles são inimigos da cruz de Cristo, não é que eles são inimigos do pedaço de madeira, não. Eles são inimigos do sacrifício de Cristo naquele madeiro. E por que eles são inimigos? Porque Cristo aboliu a lei de Moisés naquele madeiro. E aquilo que Cristo aboliu, que é a lei, os pastores pregam. Aboliu ou não aboliu? Aboliu. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 14, pregou Paulo e prego eu. Mas os seus sentidos foram endurecidos. Por que, Paulo? Porque até hoje está por levantar o mesmo véu na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Cristo aboliu a lição do velho pacto, da velha aliança, do Velho Testamento. Aboliu ou não aboliu? Romanos capítulo 10, versículo 4, pregou o apóstolo Paulo e prego eu. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Para quem crê, o fim da lei é Cristo. Para mim, Fabiano Santana, Cristo é o fim da lei. Não sei para você. Porque eu creio que ele é o fim da lei, porque naquele madeiro ele removeu a lei e estabeleceu a graça. Colossenses capítulo 2, versículo 14, pregou Paulo e prego eu.
Porque o escrito de dívida, que era contra nós, o qual de alguma maneira nos era contrário nas suas ordenanças. E quais ordenanças? Ordenanças da lei de Moisés, da dízimo, circuncisão, Páscoa judaica, etc. Disse que ele riscou, tirando-a do meio de nós, encravando-a na cruz. Hebreus capítulo 7, versículo 18 e 19, pregou o apóstolo Paulo e prego eu, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. A lei de Moisés foi abolida, foi abrogada porque era uma lei inútil e fraca, por causa da sua fraqueza e inutilidade, para que se introduza uma esperança melhor e maior, pela qual sirvamos a Deus, que é a graça do Cristo ressuscitado, aonde vocês estão agora. Efésios capítulo 2, a saber, o versículo 15, pregou Paulo e prego eu. Porque Cristo, na sua carne, desfez a inimizade. Que inimizade? A inimizade entre judeus e gentios. Porque antes da cruz, os judeus não falavam com os gentios. Havia uma barreira de separação entre judeus e gentios. Na cruz, Cristo quebrou a barreira de separação entre judeus e gentios, reconciliando ambos para com o Pai. Aí Paulo continuou dizendo: isto é a lei dos mandamentos que consistia em ordenança. Que lei dos mandamentos? A lei de Moisés. Disse que Cristo desfez, anulou, abrogou, ele excluiu, ele removeu, aboliu na cruz. O que é que os pastores fizeram? Os pastores continuam pregando aquilo que Cristo aboliu. Se eles continuam pregando, Jorge Valente, o que Cristo aboliu, estão a favor de Cristo ou estão contra Cristo? Estão contra Cristo. Não estão a favor de Cristo. Porque eles estão pregando um evangelho vencido. Estão pregando a lei de Moisés. E por que eles pregam a lei? Porque na lei tem brecha para eles cobrar dízimo. Na lei tem brecha para eles pedir oferta alçada. Na lei tem brecha para eles pedir oferta das primícias. Na lei tem brecha para eles cobrar dízimo e mais dízimo. Só que a lei também tinha outras ordenanças, pastores. A lei também tinha a circuncisão. E a circuncisão é anterior também até a própria lei. Tinha na lei, também foi anterior à lei. Porque lá em Gênesis capítulo 17, versículo 5 e diante, Deus disse para Abraão que todo macho nascido da família dele deveria ser circuncidado. Só que da lei de Moisés, os pastores só usam e pegam aquilo que lhe apraz, aquilo que rende dinheiro para o bolso deles. Eles pegam o falso dízimo em dinheiro mensal, eles pegam a oferta das primícias, oferta alçada, oferta e sacrifício. Por que os pastores também da lei não praticam a circuncisão? Será que eles estão com medo de arriar o zíper? Por que os pastores não fazem aí, domingo que vem, grande culto da circuncisão? Eu vou deixar aqui 4 presbíteros para arriar o zíper dos varão e fazer a circuncisão nos varões. Por que os pastores não fazem isso? Porque da lei de Moisés, ele só pega aquela parte que lhe enriquece, que lhe apraz, aquela parte que dá dinheiro para ele para engordar seus cofres. Mas da lei de Moisés, aquilo, porque também na lei de Moisés tinha outra coisa, tinha sacrifício de animais. Por que os intitulados pastores não pegam um bezerro, um touro, um bode, leva para dentro dos templos religiosos e fazem sacrifício de animais? Porque isso não traz dinheiro para eles. Isso vai dar muito na teta. Isso aí vai mostrar que eles são bruxos de fato, porque eles são bruxos. Eles são feiticeiros, eles sabem que eles são feiticeiros, eles são bruxos. Aí vai mostrar, vai dar muito na teta. O povo vai descobrir a façanha deles. O povo vai descobrir o esquema deles todos, que eles são feiticeiros em nome de Deus, que eles são bruxos em nome do Pai. Mas entenda por gentileza sistema. O sistema está falido. Esse sistema está caído. Esse sistema está derrotado. Esse sistema, nós somos a geração que vamos presenciar a queda de um dos maiores sistemas implantados em nosso país, chamado sistema religioso.
esse sistema cairá, porque Deus está levantando um povo que mostra na Bíblia. Deus já levantou e está levantando um povo que mostra na Bíblia. E esse sistema está caindo, os pastores estão enfraquecidos. Não está entrando dízimo como antes nos seus templos. Já não está entrando oferta como antes. Já não está entrando dinheiro como antes. Alguns deles agora, que cobrava dízimo obrigatoriamente, está dizendo que o dízimo agora é por amor. E é mentira. Até por amor é mentira, porque dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo era alimento e era dado uma vez por ano só no culto lá em Jerusalém. Não era todo culto, era uma vez por ano que era dado no culto lá no templo de Jerusalém. Acorda, povo de Deus, esse sistema cairá. Deus levantou um povo que mostra na Bíblia, e os pastores estão enfraquecidos, as suas empresas religiosas vão fechar, e só vai reinar a graça de Cristo absoluta, só vai reinar a graça de Cristo absoluta. Cristo está levantando um exército, para dizer não ao sistema, para dizer que só a graça de Deus nos basta. Cristo está levantando um exército para adorar Ele em espírito e em verdade. Daqui para frente o que reina é graça. Daqui para frente o que vai reinar é o que Ele disse para a mulher samaritana: olha, mulher, creme que a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. João 4, versículo 21. Não mais no monte, porque Deus não está no monte, e nem mais no templo, porque Deus não habita em templo feito por mão de homem, mas os verdadeiros adoradores adorarão a Deus o Pai em espírito e em verdade. E eu vejo hoje que esses verdadeiros adoradores estão adorando ao Pai aqui pela Facebook, pelo YouTube, em casa, na internet, em todos os lugares do Brasil, no sul, no sudeste, no sudoeste, no nordeste. Estamos aqui congregando em espírito e em verdade, e o sistema, está falido, o sistema está caído, porque Deus levantou o povo que mostra na Bíblia. Deus levantou George Valente, Deus levantou Geraldo Moraes, Elcio, lá na Bahia, Cristiano França, Reginaldo Bertoso, Vanilda Lima, irmã Vanilda e outros pregadores da graça, Fabiano Santana, para mostrar na Bíblia, porque esse sistema, irmão, está caído, está falido, os pastores estão desesperados, eles vão ter que arrumar trabalho agora, vão ter que trabalhar, vão ter que vender banana na feira, vão ter que pegar no pesado, porque o povo não está mais besta não, o povo está acordando. A Bíblia diz em Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Faltava, não está faltando mais, porque depois da internet, meu irmão, a era do conhecimento chegou. Não estamos mais na era daquele negócio de receba a chave de carro, chave de apartamento, o fogo vai pegar ali. A era agora é a era do conhecimento. E depois da internet, nós estamos detonando com o comércio dessa gente. Depois das redes sociais, nós estamos detonando com o comércio desse povo. Nós estamos estragando com o comércio desses mercenários da fé. Escute isso aqui, por gentileza. Deus está levantando e vai levantar mais pregadores da graça para acabar com o comércio desses comerciantes da fé. Eles vendem Jesus em forma de sal grosso, eles vendem Jesus em forma de sabão em pó. Eles herdaram o espírito de Judas Iscariote. A Bíblia diz no livro histórico de Mateus, capítulo 27, versículo 3, que Judas Iscariote vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E os intitulados pastores hoje vendem Jesus por 10%. Vende Jesus em forma de sal grosso, de bala ungida, em forma de sabão em pó ungido, que de ungido não tem nada, em forma de pedrinha de Davi ungida, que de ungida não tem nada. Vende Jesus em forma de gravata ungida, que de ungida não tem nada. Vende Jesus em forma de uma fogueira bamba fictícia. Irmão, isso é uma feitiçaria.
O cara colocar um carro, colocar uma moto numa fogueira fictícia dizendo que é para Deus, isso é uma parafernália. Isso é uma feitiçaria mesmo daquela da braba. Só que os crentes tá com tapa-olho, tá com véu de Moisés e não consegue ver direito. Não consegue ver porque o bruxo que está lá na frente colocou o véu. Mas entenda, Deus está levantando o povo para tirar o véu. E esse povo é o povo da graça. E eu louvo a Deus que o povo da graça serve ao Pai em espírito e verdade sem véu. Sem véu, sem véu. Aí não tem véu. Aí é sem véu, sem véu, sem véu, não tem véu. Nós não temos véu de Moisés. Vemos hoje as coisas plenamente como ela é. Não comemos mais desse reggae. Os intitulados pastores vendem Jesus em forma de caneta da prosperidade. Eles vendem Jesus em forma de feijão ungido. Como aquele atribulado que estava vendendo feijão ungido por R$1.000, dizendo que é para curar as pessoas de coronavírus, vendendo Jesus em forma de feijão ungido. Isso é estelionatário. Se o Brasil fosse um país sério, aquele bruxo estava preso, mas está solto porque o Brasil, infelizmente, não é um país sério. Se fosse um país sério, ele estava na cadeia, vendendo Jesus em forma de carocinho de feijão, dizendo que é para curar de coronavírus. Irmãos, o coronavírus desmascarou essa quadrilha. O Pai permitiu o coronavírus, não foi Satanás, tá? Não foi Satanás, porque a palavra Satanás não é um nome, é um adjetivo. Para os judeus, Satanás é um endel ao contrário. A palavra diabo no grego é diabolos, que do latim é diabolos, quer dizer aquilo que é contra, opositor, aquilo que se opõe. Então não foi o suposto Satanás de olho vermelho, de cara de rabo de chifre, que enviou o coronavírus, foi o próprio Deus. E por que Deus enviou? Porque em Isaías capítulo 45, versículo 7 está escrito que ele formou o bem, ele formou o mal, ele criou as trevas, ele criou a paz, ele criou a luz e ele criou o mal. Então quem criou o mal também foi Deus. Então Deus permitiu, Deus criou o coronavírus para desmascarar essa quadrilha. Porque esses caras dizem que paralítico anda dentro dos seus templos religiosos. Eles dizem que morto ressuscita, que paralítico anda. Só que durante a pandemia do coronavírus, alguém viu dizer que esses caras curou alguém de coronavírus aí? Alguém viu dizer que esses caras aí curou alguma pessoa de coronavírus? Se esses caras tivessem realmente o dom de curar alguém, o dom da cura, a OMS, o Ministério da Saúde, não convidaria esses bruxos para colocar a mão sobre as pessoas de Covid-19 e curar todo mundo de uma só vez? Se esses feiticeiros da fé tivessem o dom de cura, eles não pegariam 2 obreiros deles, colocava 2 na China, 2 na África, 2 em Moçambique, 2 na Inglaterra, 2 na Europa, para curar as pessoas de Covid-19? Muito pelo contrário, muitos deles pegaram o coronavírus, muitos deles foi acometido de coronavírus. E com coronavírus, os templos religiosos fechou suas portas. Era para estar aberto. E por que fechou? Um vírus parou o mundo. Deus mandou um vírus que parou o mundo. Um vírus fechou os templos religiosos. E os governadores, porque em Romanos capítulo 13 pregou Paulo e prego eu que toda autoridade é constituída por Deus para o nosso bem. Os governadores diziam para os pastores: não abra os templos religiosos agora não, que está morrendo muita gente de coronavírus. Tem que usar álcool em gel, tem que usar máscara, tem que ter o distanciamento social. E eles, para ganhar o dinheiro deles na pressa, estavam abrindo os templos escondidos. E por abrir os templos escondidos, estava abarrotando pessoas, juntando pessoas. E muitos deles pegaram o coronavírus. Por quê? Porque Deus criou o mal. Eles brincaram com Deus. Vocês não querem nada sério, rapaz. Vocês não querem evangelho, vocês querem brincar com o Pai. Mas chega de brincar com Deus nessa nação. Chega de brincar com o Pai nessa nação.
Sabe por que Deus permite, George Valente, esse engano no meio do povo? É porque o povo mesmo gosta do engano. O povo também tem culpa. O povo patrocina o engano. Eu encerro essa live com 2 Timóteo capítulo 2. E o versículo de número 2 Timóteo capítulo 2. Paulo diz que Deus permitiu o espírito do erro por causa do povo, porque o povo gosta do erro. O povo não quer evangelho, o povo quer prosperidade. O povo quer barganhar com Deus, só que Deus não barganha com ninguém. Deus é espírito, pregou Paulo e pregou eu, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é Jesus de Nazaré. Não, Senhor, pregou Paulo e prego eu. Ora, o Senhor é espírito. E aonde está o espírito do Senhor, aí a proibição. Está escrito assim? Não, Senhor. E aonde é o espírito do Senhor, aí também há liberdade. Deus é espírito. Eu vou ler para você aqui 1 Timóteo, ou é 2 Timóteo, eu vou achar para você aqui. Diz que Deus permitiu o espírito do erro por causa do povo mesmo, porque o povo não se sujeitou à verdade. Como o povo não se sujeita à verdade, Deus permitiu o espírito do erro. Irmão, quando eu vivia na religião não tinha nada. Quando eu vivia na religião eu só andava sofrendo. Era luta atrás de luta. Era prova atrás de prova. E sabe o que os pastores falavam comigo? Deus está te provando, varão. Não é Timóteo não, é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 em diante. Quando eu fazia parte do sistema religioso, eu não prosperava em nada, irmãos. Era luta em cima de luta. Sapato rasgava. Comprava um sapato novo hoje, com 1 semana, 2 semanas, o sapato abria. Era prova e mais luta, 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 luta. Passava até necessidade. Passava a luta. Depois que eu abandonei a religião, que eu saí da religião, minha vida hoje é outra. Hoje, graças a Deus, como do bom e do melhor. Hoje, graças a Deus, prospero, trabalho, vivo do sol do meu rosto. Hoje, graças a Deus, estamos debaixo de uma provisão sobrenatural do Pai. O Pai tem suprido todas as nossas necessidades, graças a Deus. Hoje, graças a Deus, eu desconheço o dia que eu não como carne. Graças a Deus, como bem. Hoje, graças a Deus, me visto bem. Hoje, graças a Deus, tenho prosperado. Depois que eu deixei a maldita religião. Depois que eu saí do meio da quadrilha, do meio do sistema, do meio do engano. Porque quando você está no meio do engano, você não prospera. Quando você está no meio da quadrilha, você não vai para frente. Mas eu louvo a Deus, que Deus tenha misericórdia de mim, e que Deus, pela sua graça, me tirou do sistema, e hoje eu estou reinando em vida e vivendo em perfeita vitória para a glória do Cristo ressuscitado. Glória a Deus, aleluia. Aí, 2 Timóteo capítulo 2, e eu encerro. 2 Timóteo capítulo... Timóteo não, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. E eu encerro a live. Eu vou ler 2 Tessalonicenses 2 e 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira. 10. Você sabe que Satanás aqui não é um nome, é um adjetivo, opositor. Aquilo que é contra, a ideia é o contrário, né? 10. E com todo engano da injustiça, para os que perecem,
Perece aonde? No entendimento, na mente, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por que Deus permite esses falsos profetas enganar aí esses crentes dentro dos tempos religiosos? A Bíblia responde: porque eles não receberam o amor da verdade para se salvarem. Se salvarem de quê? Se salvarem do engano. Se salvarem das mandingas espirituais, do toma lá da cá. Se salvarem do falso dízimo de dinheiro mensal. Se salvarem das ofertas alçadas, das ofertas das primícias. Se salvarem na mente e no entendimento, né? Para se salvarem. Versículo 11. Como eles não recolheram, como eles não receberam o amor da verdade para se salvarem na mente. Versículo 11. É por isso, ou seja, e por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Uia! Diz que quem enviou a operação do erro para que eles decretem a mentira foi o próprio Deus, não foi o suposto Satanás, não. Então esses caras estão enganando o povo, esses intitulados pastor e bispo, apóstolo aí, estão enganando o povo por permissão de Deus. Por quê? Porque o povo não amaram a verdade para se salvarem. Como o povo não amaram a verdade para se salvarem no entendimento, na mente, Deus enviou o espírito da mentira para que eles dêem crédito à mentira. É por isso que esses caras têm muitos seguidores. Porque esse povo que segue esses caras não quer evangelho, quer bagunça. Eles querem segundo, terceiro, quarto, quinto casamento. Eles estão atrás de chave de carro, de barganha. Eles querem fazer carreira na empresa religiosa lá, querem ser pastor, para ganhar salário também. Eles estão lá tentando barganhar com Deus, só que Deus não barganha com ninguém. Versículo de número 12. Para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram o prazer da iniquidade. 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. 14. Para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. 15. Então, irmão, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. 16. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação em boa esperança. 17. Console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. E eu encerro dizendo, Romanos capítulo 8, versículo 37, pregou Paulo e prego eu. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você sabia que em graça você é mais do que vitorioso? Você é mais do que vitoriosa? Você sabia que em graça e na graça nós somos mais do que vitoriosos, mais do que vencedores por aquele que nos amou? Romanos capítulo 1, versículo 16, pregou Paulo e prego eu, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois o evangelho é poder de Deus. Poder de Deus não é fazer oração no monte, não é fazer sacrifício, não é dar dízimo. Poder de Deus é o evangelho quando é pregado com verdade e sinceridade, aí o poder do Pai se manifesta. Eu encerro dizendo, Efésios capítulo 3, versículo 20, pregou Paulo e prego eu. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O poder de Deus não opera nessas campanhas. O poder de Deus não opera nos sacrifícios. O poder de Deus não opera nos montes. O poder de Deus não opera dentro de templo religioso nenhum. O poder de Deus, pregou Paulo e prego eu, opera em nós. E Paulo diz que quando você crê nessa palavra, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então recebam o infinitamente mais de Deus nos teus negócios. Recebam
um infinitamente mais do Pai na tua saúde. Recebam um infinitamente mais de Deus na tua vida financeira, na tua vida espiritual, na tua vida física, no teu casamento, no teu ministério, no teu chamado. Receba um infinitamente mais do Pai. Assim é, assim seja, assim disse o Espírito da graça. Graça e paz. Amém. Abençoados, eu tenho 2 canais no YouTube. Todos os 2 canais no YouTube estão assim: Fabiano Santana, Pregador da Graça. Se inscreva no meu canal no YouTube e aperte o sininho para vocês receberem todas as notificações. Sempre estamos postando lá vídeo novo, mensagem nova para a glória de Deus. Sempre estamos pregando mensagem nova e postando no YouTube. Por sinal, essa mensagem daqui a pouquinho vai estar no YouTube. Desfrutem dessa mensagem, dessa sala do banquete. Desfrutem dessa mensagem do Espírito, dessa mensagem da graça de Deus. Desfrutem e compartilhem também. Compartilhe essa live para o máximo de pessoas, para o número maior possível de pessoas, para que as pessoas sejam livres do sistema religioso, para que as pessoas sejam libertas na mente e no entendimento do sistema religioso. Compartilhe essa mensagem em nome do Cristo ressuscitado. Eu vou fazer uma breve confissão. Pai dos Espíritos, obrigado por esses momentos aqui pregando o Evangelho da Graça. Continua conosco, nos abençoando em tudo. Continua abençoando teus filhos, pois eles já são abençoados. Continua suprindo nossas necessidades. Assim é, assim seja. Amém. Graça e paz. Fui. George Valente, um beijo no coração. Tamo junto. Graça e paz para o irmão Roger Gonçalves. Deus continue te abençoando. Ele escreveu aí para mim: manda um pedaço aí. Só estou comendo frango. Esse abençoado é uma bênção. Graça e paz, Roger Gonçalves, filho de Deus. Que o Pai continue te abençoando, eleito, para a glória do Cristo ressuscitado. Graça e paz para o irmão aí, Reginaldo Bertoso, ministro de uma nova aliança. Para a irmã Maria Aparecida. Graça e paz para o irmão Júlio Lima. Deus continue te abençoando, Júlio. Tamo junto aí. Glória a Deus. Graça e paz para o pregador George Valente. Graça e paz, enfim, para todos os irmãos que participaram dessa live. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo por vocês participarem da minha live. Eu fico grato, né? Eu fico agradecido, eu fico grato. Muito obrigado mesmo de coração. Melhor noite para todos e até a próxima live. Amém.